Olá, sou a professora Emília Souza. Vamos dar continuidade à disciplina Homem, Pensamento e Cultura, na unidade 2, Linguagem, Trabalho e Educação, para o curso de Infraestrutura Escolar. Então, nós vamos trabalhar um assunto muito interessante que é linguagem, né? Então, linguagem e comunicação. O que é a linguagem, né? A linguagem é uma criação humana, ou seja, ela é construída socialmente, né? Temos elementos naturais e culturais na nossa formação enquanto ser humano, mas basta ter boca para falar? Basta escrever para sermos entendidos? Claro que não, né? É a partir da linguagem que nos tornamos humanos, pois partilhamos os significados, os sentidos que construímos para as coisas que fazemos e aprendemos, tanto pessoalmente como coletivamente. A linguagem é importante para o devir humano e para a educação de homens e mulheres, porque é por meio dela que registramos os acontecimentos, falamos do mundo e expressamos o que acontece no nosso corpo. É através da linguagem que eu falo com vocês. Então, qual é que é a diferença entre linguagem e língua, né? A língua é uma parte da linguagem. A língua que falamos é um tipo de linguagem, que é essa que eu estou usando, a linguagem verbal. Os surdos e os mudos têm linguagem? Claro que sim, né? Então, há diversas formas de se comunicar. Eis a função da linguagem, de comunicação. A função da linguagem é estabelecer comunicação. Você já conversou com alguém que não compreendeu e nem foi compreendido? É preciso compartilhar e saber usar a linguagem para que haja comunicação. Não basta simplesmente falar a mesma língua. Quando compartilhamos, compreendemos e interagimos uma linguagem, somos interlocutores, né? Há uma interlocução entre eu e vocês. Quando assistimos televisão, há interlocução ou apenas repasse de informação? Então, nas palavras de um grande mestre, pedagogo chamado Paulo Freire, ele diz que ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Os homens, no caso, os seres humanos, se educam entre si, mediatizados pelo mundo, né? Há entre nós uma forma de educação, né? Nós educamos e ao mesmo tempo somos educados através do nosso cotidiano do dia a dia, né? É preciso primeiro que os que assim se encontram negados no direito primordial de dizer a palavra, reconquistem esse direito, proibindo que este assalto desumanize e continue. O que eu quero dizer com isso, né? Algumas pessoas não têm esse direito, né? Porque eles é negado o direito à palavra. Vocês conhecem alguém que lhes foi negado o direito à palavra? Algumas pessoas não têm esse direito à palavra porque não têm acesso, por exemplo, a alguns tipos de educação. E isso lhe proíbe, então, de compreender algumas coisas, né, referentes à nossa sociedade. A comunicação e o diálogo possibilitam, na relação com os outros, com os diferentes, a construção de consensos ou afirmações nas nossas diferenças. Então, o que quer dizer isso? A comunicação e o diálogo, né? Só é possível a comunicação e o diálogo quando nós podemos falar e escutar, né? Quando a gente compreende o outro, né? Quando a gente dá essa oportunidade de se colocar no lugar do outro para compreendê-lo, né? E nesse sentido é possível haver consensos, ou seja, concordarmos, né? Ou não. A escola é um local específico criado pela sociedade para a formação de conhecimentos adquiridos ao longo do tempo. Ela foi criada com essa função, né? E a escola é um espaço sociocultural. O que é um espaço sociocultural?
É um espaço onde as pessoas, né, a sociedade, né, vai para lá, né, com um arcabouço cultural. Todos nós, como os vimos na primeira unidade, temos cultura, né? Então, por isso que a escola é um espaço sociocultural, porque lá estão diversas pessoas, diferentes classes sociais, religiões, orientação sexual, idade, sonhos, né? A escola deve ser um lugar de comunicação, por isso tem que haver diálogo, pensamento livre, crítico, com a intenção de formar pessoas que saibam e exijam seus direitos como cidadãos, né? Então a escola, né, ela também tem a função de formar cidadãos, né, pessoas que saibam seus direitos, exijam seus direitos e também cumpram com seus deveres, né? Quais a origem, né, do conceito de trabalho, né? O conceito de trabalho está na língua latina chamada tripalho, né? Na palavra chamada tripalho, né? Que era um instrumento agrícola formado por 3 paus pontiagudos usados para bater cereais. Mas há uma hipótese também que o tripalho também teria sido usado como instrumento de tortura. Sendo um instrumento de tortura, seu significado etimológico tem a ver com sacrifício, dor e sofrimento. Essa ideia de trabalho ela é importante para nós entendermos o conceito de trabalho hoje na nossa sociedade, né? E nas anteriores também, né? Como o trabalho é algo inerente ao ser humano, ou seja, só o ser humano trabalha, faz trabalho, né? Porque ele utiliza da natureza para transformá-la, né? Então, o trabalho tem ao longo da história diversos significados, né? E esse é um significado usado, né, por exemplo, na Idade Antiga, na Idade Média. Né? E na Idade Moderna nós temos um significado de trabalho não como tortura, né, mas como algo dignificante, né, como algo que tem uma função social. Né? Então, nessa discussão sobre trabalho, há 2 conceitos importantes para a gente entender, né? Que é técnica e tecnologia. Né? O que é técnica? Né? É um tipo de conhecimento necessário para obter melhores resultados no trabalho, na educação, na economia, na política, enfim, em qualquer tipo de atividade, sobretudo úteis à produção das condições da vida coletiva. O trabalho feito com conhecimento de técnicas é um trabalho técnico. Então, quando fazemos alguma coisa que utilizamos de passos, né, metódicos para conseguir um determinado intento, nós estamos usando um tipo de técnica. Né? Por exemplo, quem faz bolo tem sua técnica para fazer o bolo, não sair um bolo murcho, não sair um bolo ruim. Né? Então, na medida em que se registra o que se possibilita a reprodução das suas experiências, para que ela mesma ou outras pessoas possam produzir um conhecimento técnico ao fazer as mesmas ações, obter os mesmos resultados. Então, com essa técnica, por exemplo, de fazer bolo, se alguém me passa essa técnica, eu consigo fazer bolos e eu passo para outras pessoas, utilizando a mesma técnica, eu vou conseguir os mesmos resultados. Né? Então, dentro dessa discussão, há também de trabalho 2 questões importantes, várias, mas uma delas muito importante, que é o entendimento sobre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Né? Essa divisão do trabalho gera uma hierarquização na sociedade. Né? A separação daqueles que fazem o trabalho manual e daqueles que fazem o trabalho intelectual. Essa divisão se baseia na diferenciação entre teoria e prática, que estabeleceu na organização social desde os gregos antigos. Né? Se estabeleceu a ideia de que um só faz um trabalho físico e o outro faz o trabalho intelectual.
Tal divisão favorece uma hierarquização da sociedade, que põe o saber teórico ou o trabalho intelectual ao lado do poder e o trabalho manual sob o domínio e controle do saber. É claro que essa divisão, ela, se formos refleti-la melhor, quem faz um trabalho manual também faz um trabalho intelectual, por assim dizer. Porque ninguém, quando um pedreiro vai fazer o seu trabalho manual, ele pensa, ele planeja como vai fazer. Isso se caracteriza o trabalho intelectual também, né? Assim, de certa forma, o trabalho intelectual também requer algum tipo de trabalho manual, né? Mas a sociedade faz essa hierarquização e coloca o trabalho intelectual como sendo acima do trabalho manual. Mas isso é uma questão a ser discutida, né? E implica de uma hierarquização na sociedade, né? Uma construção social, por isso, ela vem sendo construída ao longo do tempo e pode ser modificada, né? Então, nessa discussão sobre o trabalho, também falamos muito sobre alienação e o que tem a ver o trabalho com a educação, né? Nos reportando da Revolução Industrial, né, o conhecimento dos equipamentos técnicos e tecnológicos automatizaram o trabalho, né, tornando-os mais mecânicos, mais previsível e dividido, né? Lembrando do filme do Charlie Chaplin, né? No filme do Charlie Chaplin, ele passa com aquela esteira, para quem assistiu, né? Quem não assistiu é bom assistir, recomendo, né? Tempos Modernos, o filme, onde ele passa apertando porcas na esteira, né? Então, é um trabalho muito mecânico, né, que ele faz, né? E as máquinas também automatizam o trabalho, no sentido de que elas fazem muito sem necessariamente ter o trabalho humano para executá-lo, né? O trabalho já não é mais um trabalho apenas, né? Ele tem uma função social. O trabalhador já não mais trabalha, né, no sentido de transformar livremente a natureza e a ele mesmo para produzir-se como humano, como um conceito de trabalho, né? Que é a transformação, né, da natureza, e a partir disso ele mesmo produz e produz-se como ser humano, né? Passa simplesmente a cumprir uma função, cujo fim ele desconhece, ele não tem consciência. Provavelmente no filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, ele não sabia qual era a finalidade do apertar as porcas, né? Ele apertava e não sabia o que ia ser produzido ao final, né? Essa falta de consciência, né, de homens e mulheres no trabalho, simplificadamente, nós chamamos de alienação, alienação no trabalho. É quando o trabalhador não entende, né, não tem consciência, né, do que ele produz ao final. Ele não tem a compreensão da produção do início ao fim. Então, que relações se estabelece entre o trabalho, a escola e a cidadania, né? O trabalho, né, que é uma prática cultural pela qual os homens e as mulheres transformam o mundo já existente, né? É pelo trabalho que acontece isso, né? Se o trabalho é realizado em um espaço especificamente criado para educar, como a escola, é preciso ter claro que direção tem a educação realizada no seu espaço de trabalho, isto é, na escola. Ou seja, né, nós precisamos entender, ter claro como a escola, né, realiza trabalho, né, como é criado, né, o trabalho na escola, né, que direção ele deve ter, né. Assim como qualquer outro espaço, né, a escola é um local que educa, né. Sabendo disso, pode então agir de forma profissional, cidadã e humana, tendo consciência do que faz e para que faz, né. Então, na escola precisamos ter consciência por que nós fazemos, né, para que nós fazemos, né, a educação. Nós vamos construir, né, que tipo de escola, né, através do nosso trabalho, né.
Nesse sentido, essa discussão sobre o trabalho engloba a escola como um espaço preferencialmente para reflexão da nossa existência, né? Não só no fazer para produzir cultura, mas também para refletir sobre a cultura que produzimos. Então, até a próxima aula.